Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal História e Ateísmo, e no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre as interfaces entre o ativismo e a militância ateísta e o ativismo e a militância da comunidade LGBTQI+. Esse é um vídeo que eu gostaria de ter feito já há um bom tempo, porém eu carecia de fontes, de leituras que pudesse fundamentar a minha fala, e nos últimos dias eu acabei tendo acesso a essas leituras, cujas referências eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E antes de abordar a questão desse tema, eu também peço para quem ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, a inscrição é gratuita, também curtir, compartilhar, comentar o vídeo, que isso ajuda a potencializar o alcance desse conteúdo. Bom, eu gostaria inicialmente de começar o vídeo falando um pouco sobre a própria história do ativismo da comunidade LGBTQI+. Tá? Esse ativismo ele foi desenvolvido dentro de um contexto de sociedades onde predomina um padrão da heteronormatividade, ou seja, o que eu quero dizer com isso? É a ideia, o princípio de que as relações afetivas e sexuais corretas são apenas aquelas desenvolvidas entre homens e mulheres. Então, tudo que foge a esse padrão é considerado inadequado, errado, e passa a ser, então, discriminado. Então, a luta da comunidade LGBTQI+, que é uma luta que ganha força no século XX, particularmente na segunda metade do século XX, ela é uma luta contra esse padrão imposto, então contra o preconceito que recai para quem não se enquadra dentro desse padrão. Também é uma luta que se dá em busca da aceitação social das pessoas que não são heterossexuais, e também é uma luta em torno de direitos civis, como, por exemplo, o casamento, o reconhecimento do casamento perante a lei, a possibilidade de adoção de crianças, etc. Eu diria que, do ponto de vista histórico, também um marco importante do ativismo da comunidade LGBTQI+, ocorreu em 1969, com a rebelião de Stonewall. Essa rebelião ela acontece nos Estados Unidos e foi uma resposta de gays, lésbicas, transexuais e drag queens contra a arbitrariedade e o preconceito das forças policiais que tradicionalmente, habitualmente agiam contra essa população. No ano de 1978 tem um outro marco também significativo, que foi a criação da bandeira do arco-íris por Gilbert Baker. Em entrevistas, depoimentos, ele disse que criou a bandeira para expressar a ideia de inclusão e diversidade. E essa bandeira, a bandeira do arco-íris, hoje ela é representativa da comunidade LGBTQI+. E essa luta, então, ela vem se desenvolvendo desde então e tem conseguido conquistar vitórias. Por exemplo, vou citar uma, em 1990, a OMS retirou a homossexualidade da lista de doenças, ou seja, a homossexualidade era considerada uma doença pela OMS até 1990. O ativismo da comunidade LGBTQI+, em relação ao Brasil, é algo que também se desenvolve na segunda metade do século XX. Pelas leituras que eu fiz, consta ali que essa organização e essa mobilização ela começa a ganhar força a partir do final da década de 1970. Mas eu não vou adentrar muito dentro dessa questão da realidade brasileira. Eu gostaria agora de falar então sobre essa questão envolvendo então ativismo ateísta e comunidade LGBTQI+. Essa reflexão ela é importante e eu tomo como ponto de referência uma expressão da comunidade LGBTQI+, que nos últimos anos ela é usada para
a comunidade ir para o ativismo ateísta, que é a expressão sair do armário. Eu me recordo que a primeira vez que eu li essa expressão vinculada à questão do ateísmo foi na obra do Richard Dawkins, Deus um Delírio, que é um livro de 2006, onde lá na introdução do livro ele fala sobre a necessidade dos ateus saírem do armário, os ateus e as ateias. Inclusive ele coloca a luta da comunidade LGBT como uma luta referencial, um modelo para o desenvolvimento do ativismo ateísta. Aí vem a questão seguinte: a identificação entre ateísmo e LGBTQI+, é uma identificação automática, ou seja, ser ateu significa, ou no caso ser pertencente à comunidade LGBTQI+, acho que a linha de raciocínio vai mais nesse sentido. Ser pertencente à comunidade LGBTQI+, significa necessariamente ser ateu, ateia. E aí eu tomo como referência uma leitura que eu fiz, também vai estar aqui na referência, de uma autora, vai estar na descrição do vídeo, de uma autora chamada Melanie, onde ela vai trazer dados de pesquisas sobre a realidade dos Estados Unidos, de modo mais particular. E ela vai dizer que na comunidade LGBTQI+, na luta desenvolvida dentro dessa comunidade, o embate contra a intolerância religiosa é pauta das bandeiras, das lutas. Tá? Até porque a religião, como eu falei inicialmente no vídeo, ela é um elemento que historicamente tem sido instrumentalizado como forma de legitimar o preconceito contra pessoas que não se enquadram dentro do padrão heterossexual. Porém, o que essa autora vai mostrar é que muitos membros da comunidade LGBTQI+, continuam sendo religiosos, né? Mantêm a sua crença religiosa. Então essa está presente, às vezes causa até alguns tensionamentos, mas a autora vai falar que muitas das pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQI+, mantêm a sua crença religiosa e buscam desenvolver relacionamento com as instituições religiosas que se mostram mais abertas a acolher e a dialogar com as pautas da própria comunidade LGBTQI+. E ela traz um dado interessante também de uma pesquisa, a pesquisa é publicada em 2010, onde é constatado que, na comparação entre a comunidade LGBTQI+, e a comunidade heterossexual, a população heterossexual, na comunidade LGBTQI+, é 3 vezes maior o número de pessoas que se declaram ou ateias ou agnósticas na comparação com a população heterossexual. E aí chega num outro ponto que eu gostaria de destacar, até já para encaminhar para o final do vídeo, que é essa questão do ativismo, essa questão da militância. Então, o que eu noto, inclusive isso pode ser notado no caso brasileiro, a partir de uma breve pesquisa pela internet, de que a expressão sair do armário realmente está incorporada dentro da militância, né? E é uma espécie de um chamamento para quem não tem crença religiosa a expor publicamente isso. Então, porque há também a consciência de que o ser ateu, essa identificação com o ateísmo, ainda é uma identificação que resulta em discriminação. Tá? Inclusive em alguns países, né, principalmente países árabes com predomínio da religião islâmica, né, o próprio fato de não ter uma crença religiosa pode ser passível de punição por lei. Né? Então o ativismo ateísta dos últimos anos, né, desse início do século XXI, ele tem procurado entre as suas bandeiras, né, entre as suas ações, em dar um novo significado, um significado positivo à palavra ateísmo, da mesma forma como no passado se buscou ressignificar a palavra gay, tinha uma conotação
pejorativa e positivar essa palavra a partir de um novo sentido. Claro que também existem diferenças da questão do ativismo, ou da realidade, melhor dizendo, que o ativismo ateísta se depara com a realidade que o ativismo da comunidade LGBTQI+ se depara. Por exemplo, em sociedades de cunho mais liberal e secular, né, o estigma social em torno do ateísmo é menos intenso. Além disso, o ateísmo em boa parte dos países não é um crime passível de ser previsto em lei. Entendeu? Então, por exemplo, o fato de eu ser ateu não vai impedir, por exemplo, que eu possa ter um casamento reconhecido por lei. Em alguns países, as pessoas da comunidade LGBTQI+ vão encontrar esse obstáculo, essa barreira. Então também tem suas diferenças, mas fica ali um dado interessante que é possível fazer essa interface, né, esse conhecimento dessa realidade, da realidade da luta da comunidade LGBTQI+, como uma referência para o desenvolvimento da luta daqueles que acabam, né, que optam por desenvolver uma militância ateísta. Sem falar que um dado que ela coloca ali, em relação aos Estados Unidos, me deixou pensativo, que é o fato dela falar sobre um número, né, o percentual 3 vezes maior de ateus e agnósticos na comunidade LGBTQI+, do que na população heterossexual. Então, o que nós teríamos aqui? Nós teríamos pessoas, indivíduos que ao mesmo tempo fazem parte da comunidade LGBTQI+, e também fazem parte da comunidade ateísta. Então estão transitando entre duas comunidades, o que não significa obrigatoriamente que uma militância vai gerar outra militância, ou seja, a militância LGBTQI+, pode talvez não gerar uma militância na questão do ateísmo. Mas enfim, é uma realidade compartilhada. Eu gostaria de ver estudos sobre isso referente à realidade brasileira. Talvez essa seja uma tarefa a ser pensada e problematizada e desenvolvida dentro do nosso meio aqui, no caso do Brasil. Bom, esse era o vídeo de hoje. Deixo um abraço a todas e a todas. Deixe seus comentários sobre o assunto, o que acharam do assunto, se querem relatar suas experiências particulares, que eu gosto muito de interagir com o pessoal. Como eu disse, então, um abraço e até breve.